Você já teve ou conhece alguém que passou por uma má experiência com agentes de marketing, principalmente com as agentes de marketing digital? Se sim, pode ficar tranquilo que você não é o único. Milhares e milhares de empresas passam por isso todos os meses. Inclusive, o Sebrae postou uma notícia no seu portal, onde ele mostra que 94% das empresas apostam e usam o marketing digital como a sua principal saída para o crescimento do negócio. E o segundo motivo para você não ter que ficar preocupado, para você poder ficar tranquilo, é que eu tenho a solução, eu sei o que deve ser feito para resolver esse problema de ter que ficar pulando de agência a agência ou então tendo mais experiência com essas empresas de marketing digital. Nos dias de hoje, essas agências de marketing têm uma retenção média de 6 meses. Inclusive, eu vi um anúncio de um cara que tem uma agência de marketing, inclusive uma grande agência, se gabando e anunciou, não, aqui eu tenho um tempo de retenção médio de 6 meses e meio, a gente tem um lifetime value de 6 meses com os nossos clientes e tal. Só que isso é um grande problema, porque por coincidência, 6 meses é o mesmo tempo que eles colocam no primeiro contrato dos clientes. Ou seja, os clientes chegam, fazem o primeiro contrato e sai fora. Não renova, não quer dar prosseguimento com essa equipe, com essa agente de marketing, porque teve uma má experiência, entende que jogou dinheiro fora e que aquilo não vai trazer crescimento nem lucro para o seu negócio. E o primeiro passo para a gente poder resolver isso é entender esse formato de funcionamento dessas novas agências, porque elas surgiram principalmente na pandemia, ou então nos últimos anos, 2017, até mesmo 2015, porque a internet é algo recente, né, em relação aos meios de publicidade que já existiam há muitos e muitos anos atrás. Então, antigamente eram famosas agências de publicidade, não essas agências de marketing digital, onde nós temos pessoas e meninos jovens que começaram mesmo sem ter alguma experiência no meio do marketing, no meio da publicidade. Então, a gente primeiro tem que entender como que é esse formato, como que ele funciona, para a gente diagnosticar qual é o problema e qual é a solução para a gente poder aplicar no seu negócio. Agora que a gente já está aqui no quadro, a gente vai primeiro entender como funcionam essas agências, como funciona esse mercado, quais são os processos, onde está o erro nesse processo, o que causa isso tudo, tanta empresa perdendo dinheiro, tanta agência surgindo, tão pouca retenção, então as empresas ficando aí 6 meses, 7 meses e as agências ainda achando bom esse tempo de retenção. Então a gente vai primeiro entender tudo isso, entender esse mercado para depois a gente traçar um diagnóstico que é onde a gente vai entender o passo a passo, o que você precisa fazer no seu negócio, para você não sofrer na mão das agências ou com as agências, porque na verdade a gente vai descobrir aqui que as agências não são as vilãs da história e a gente precisa de controlar e resolver algumas coisas internas dentro da sua empresa para as agências poderem funcionar. Então vamos lá, vou colocar aqui surgimento. Será que tá dando para ler? Eu não sei, eu acho que não. Acho que é melhor virar um pouquinho aqui, ó. Peraí. Aqui, ó, acho que agora tá dando pra ler um pouquinho melhor, tá? Primeiro passo é a gente entender sobre o surgimento das agências, porque de nenhum lado, em nenhuma parte desse processo, né, que são divididas em duas, as empresas e as agências, não era acessível nem para as empresas fazer publicidade, ações que levassem a marca para milhares de pessoas de forma barata, igual é hoje, e também não era acessível para as pessoas, para os jovens ou até mesmo adolescentes criarem uma agência de marketing de publicidade, né? Porque não era simplesmente fazer como é fazer hoje, que é abrir uma MEI, abrir um CNPJ e falar, olha, eu sei fazer anúncios nas redes sociais. Era bem mais complicado. Então, vou até colocar aqui meu nome, ó, Gabriel, porque aí vocês vão conseguir entender melhor como que foi grande parte do surgimento das agências. Eu, na pandemia, eu era um pouco mais novo, né? Deve fazer uns 6 anos. Estava em casa, estava mexendo no telefone, mexendo no computador. Na época eu era atleta, eu jogava bola, eu era federado, né? E eu estava em casa na pandemia, entediado, porque não estava podendo ir treinar, estava tendo treino online pelo notebook. Como que treino? Não tem jeito, dentro de casa. É complicado. Então eu tava dentro de casa, mexendo no computador, mexendo no telefone e aí começou a aparecer aqueles anúncios. Ganhe dinheiro com marketing digital, ganhe dinheiro fácil, rápido, em casa, sem precisar fazer nada. Ganhe milhões, olha a minha vida. Eu era pobre, eu andava num carrinho velho, andava de ônibus e hoje eu ando de Mercedes, BMW, ando de tudo.
Isso tudo foi através de um trabalho digital, sem suar, sem precisar pensar, sem precisar fazer nada demais. E aí era um curso, né, de como ficar rico na internet, e era um curso de vender curso. Em meio a um cenário onde as lojas estavam fechadas, inclusive meu pai é comerciante, a loja dele estava fechada, eu vi e falei, ó, eu acho que isso é uma alternativa de eu ficar rico vendendo curso, mas de eu poder aprender sobre essas coisas, sobre como que funciona a publicidade hoje, essas ações de marketing para eu poder usar na loja do meu pai, para ele conseguir fazer venda, né, online. Ele também começou a olhar isso, ele mesmo conseguiu subir várias campanhas de Google e tal, e no resumo a loja dele conseguiu vender mesmo estando fechada. Então isso foi um abrir dos olhos, né, e eu liguei em alguns amigos meus e falei, ó, eu acho que eu descobri uma forma da gente poder abrir uma empresa sem precisar de muito custo, sem precisar de muito conhecimento, porque as empresas hoje estão precisando de fazer isso, os donos não sabem, principalmente as pequenas empresas. Então, se a gente vender isso daqui para as empresas fazerem essas ações para elas, viabilizar, né, os anúncios no Facebook, Instagram, a gente vai conseguir ter um retorno financeiro, a gente vai poder crescer uma empresa. Então aí o Gabriel juntou com mais alguns amigos. E isso que eu tô falando aqui não é só o meu caso. Milhares de agências surgiram desse jeito para aplicar os conhecimentos de anúncio online. Tá, então aí são algumas pessoas que não têm conhecimento de administração, de marketing, de negócio, de business, mas têm conhecimento sobre como fazer anúncios online. E como as empresas, aí o terceiro fator aqui são as empresas, não têm esse conhecimento, elas contratavam o Gabriel e os seus amigos para fazer anúncios online, que era a única coisa que eles sabiam fazer. Só que aí nisso foram chegando alguns conhecimentos na internet, você vai começando a aprender um pouco mais que é só anúncio online. Então vai aprender sobre post em rede social, vai aprender sobre YouTube, vai aprender sobre e-mail marketing, e aí começam a nascer vários conhecimentos, várias promessas que tanto o dono da agência recebe quanto que repassa. Começou a ter uma comunicação com as empresas, onde passava para as empresas esses conhecimentos específicos. Só que assim como nos cursos online as pessoas prometiam muito dinheiro, as pessoas também começaram a refletir isso das agências para as empresas. Então começaram a chegar para as empresas, ó, eu vou deixar a sua empresa milionária, porque eu tenho os conhecimentos de marketing online. Então as empresas começaram a acreditar, por quê? Porque viu os jovens ficando ricos, a principal causa que era apontada era os anúncios online, e as empresas não tinham esse conhecimento. Falou, opa, eu vou contratar ele porque realmente eu não sei fazer isso. E se ele tá me falando, se eu vejo por aí que todo mundo tá ficando rico e ele tá falando que eu vou ficar rico com isso, então vamos testar. E aí começavam as empresas a apoiar na mão dessas pessoas, desses jovens, ou então até pessoas mais velhas, que às vezes tem algumas agências que nasceram maduras, de pessoas que já tinham mercado e criaram uma agência de marketing digital, mas já vindo de um mercado publicitário, mas grande parte é assim, grande parte tem conhecimento de anúncio online. E o outro caso seria, né, eu vou colocar aqui dois casos. Um é o caso das pessoas igual o Gabriel, e outro caso são as pessoas mais maduras. Então são as pessoas que já chegaram no mercado com uma certa experiência e tudo, e realmente formou uma agência para vender serviço de marketing digital. Então, esses são os dois tipos de empresas, né? Pode ter outros, mas esses são os principais. E aí nós temos as pequenas empresas. Eu vou colocar aqui embaixo, escrevi até com a cor diferente, o pincel tá falhando. Eu vou colocar só empresas, porque não foi só pequenas empresas, teve médias empresas também. Então aí as empresas começaram a contratar essas agências. Só que as empresas, vendo isso tudo, começaram a delegar para as empresas fazer o marketing. Elas começaram a delegar para as empresas o marketing completo e não só o anúncio online. Só que essas pessoas, um grupo não tem competência para isso e outro tem, mas não tem disponibilidade. Por quê? Porque o modelo de agência é um modelo falho e contraditório. Quando uma empresa está precisando contratar uma agência, está precisando dar um up no marketing, ela vai lá e contrata, às vezes 5 profissionais dentro de uma agência só, ficam disponíveis para ela, copywriter, web design, gestor de tráfego e tudo, pensando que essas pessoas vão fazer eu crescer e fazer a minha empresa dar muito lucro e tal. Só que para isso não é suficiente só gerir esses canais. É importante estudar, porque ali são só veículos de comunicação. Mas o que vai ser colocado ali tem que mudar e melhorar periodicamente, tem que ter estudos. O bom marketing, ele é feito, sabe quando? Quando já acabou as tarefas
E o profissional de marketing vai sentar, vai estudar, vai analisar os concorrentes, vai estudar o mercado, vai levantar hipóteses, vai conversar com o seu financeiro para ver a possibilidade de um desconto, vai ver seu administrativo, vai ver com sua logística para fazer uma campanha específica. É nesse momento que o seu marketing vai crescer. Na hora que o profissional de marketing acabou as tarefas, o seu marketing cresce. Só que as agências, elas nunca vão fazer isso. Por quê? Porque elas não ganham dinheiro assim. Elas ganham dinheiro no volume de empresas que atendem e não na qualidade dessas empresas. Por ser um modelo novo que foi crescendo de forma estruturada, com vários tipos de agência, vários tipos de funcionamento, elas tiveram vários tipos de cobranças diferentes também. Então, tem agência que cobra de um certo jeito, cobra porcentagem de venda. Tem outras que vão lá e cobram FII mensal. Outra cobra porcentagem mais FII mensal. Então, foi começando a ficar uma bagunça. E, na maioria das vezes, até os mentores, os donos das grandes agências aí, que vendem o curso para agência, elas ganham no volume de agência, no volume de clientes, né? Até V4, essas empresas, elas falam, ó, nós já atendemos mais de X empresas. Por quê? E isso não está errado, porque elas ganham dinheiro com o maior volume de clientes. Então, quando o Gabriel, ou então o profissional de marketing maduro, o Gabriel lá no início, ou o cara que fez uma transição de carreira, montou, adequou dentro da agência dele essa parte digital, eles querem mais clientes. Então, quando as tarefas acabam, o que eles fazem? Pega o telefone, pega o seu terno, vai no evento, liga para as empresas para captar mais clientes, para ter mais empresas pagando ali seu FII mensal, para ocupar o seu time de marketing. E a sua empresa que fez uma contratação acessível, né? Porque montar esse time de marketing internamente é mais caro. Inclusive, grandes agências aí fazem anúncio assim, ó, em vez de você montar um time que custaria tanto, copywriter é tanto, editor de vídeo é tanto, designer é tanto, faz o seguinte, contrata a minha agência, que por um custo muito menor, eu vou te entregar todos esses profissionais, vou te entregar um planejamento, vou te entregar isso tudo. Então aí por um custo acessível as empresas acham, opa, achei a mina de ouro. Por um preço muito barato esses caras vão ser meus funcionários de marketing. Não, eles são seus freelancers de marketing, como se fosse isso. Só que como as empresas não entenderam isso, elas acharam que por um preço acessível essas empresas iam viver para elas. Iam fazer marketing para elas. Não fazem. Essas empresas, elas podem mascarar de uma forma 360, holística, de que vai cuidar do seu marketing todo, mas não vai. Toda agência é igual no modelo tradicional, que eu vou explicar agora. Como que funcionava? As agências, né, estavam no mercado e a gente tinha como se fosse três esferas, né? Deixa só eu limpar aqui. Eu perdi o apagador. Inclusive tem que comprar amanhã. Tá, então qual eram as três esferas, né? A gente tinha aqui as empresas. Aí no meio a gente tinha as agências. A terceira esfera eram os veículos de mídia. Inclusive funciona assim até hoje. Então era o quê? Televisão, era rádio, outdoor, backbus, eram os lugares onde as pessoas podiam colocar propaganda. Então aí as empresas que tinham um time de marketing montavam uma campanha. Essa campanha eles mandavam para a agência. Ó, agência, a gente montou essa campanha aqui de Dia das Mães. A gente montou, a gente pensou nisso, vai ter esse desconto, vai ser essa proposta. A campanha é isso daqui. Veicula isso para mim. Coloca isso na televisão, coloca isso para mim no rádio, coloca atrás dos ônibus, no backbus, coloca no outdoor da rua tal, porque isso tudo vai linkar dentro da nossa estratégia. De televisão a gente quer que expõe no horário de X e Y, quer que seja dessa forma, as cores da campanha são essa, por causa disso, por causa daquilo. O slogan da campanha, tudo montava e passava para a agência veicular essa campanha. E essa agência, o modelo de cobrança, normalmente é 20%. Então, de tudo que ela ia veicular, ela ficava com 20%. Ó, a gente vai ter aqui 100 mil reais. Eu tô falando de forma genérica, só para vocês entenderem. Tem alguns detalhes a mais, mas de forma grosseira é isso. Então, mais ou menos 20%. 100 mil reais de televisão, ela ficava com 20, veiculava 80. Disso daqui, era assim que funcionava. A responsabilidade do marketing é da empresa. Inclusive, as grandes empresas funcionam assim. Quando eu fui trabalhar numa agência de publicidade, depois que eu já tinha criado minha própria agência, eu aprendi lá que as empresas elas não depositam em você
As grandes empresas não depositam em você a esperança de ficarem milionárias, de crescerem, de ganharem muito dinheiro, de vender até não ter como vender mais. As empresas, elas depositam isso dentro da diretoria geral de um negócio, da alta diretoria, que ela dispersa o planejamento principal para as áreas. Então, a gente tem aqui uma empresa que vai ter um plano de negócio. Esse plano de negócio, ele é feito, eu não sei se você já tem um plano de negócio em empresa, se não tem, você tem que correr atrás. Porque toda empresa, para nascer, ela deve ter um plano de negócio. E esse plano de negócio, ele é dispersado para os executivos. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, um CMO, que é um chefe executivo de marketing. Então, eu vou colocar até mais simples. Vou colocar aqui, ó. Vai passar para o setor de marketing. Aí vai passar para o administrativo. Vai passar para o financeiro. Vai passar para o RH. Vai passar para o comercial. Para os outros setores administrativos e de gestão. Esse plano de negócio, ele vai ser desenhado e vai ser passado para todas as equipes, né, para todos os executivos, que são líderes ou coordenadores, né, ou diretores das suas áreas, para eles conseguirem aplicar esse plano de negócio visando a sua parte na colaboração. Então, ó, se a minha colaboração é com o marketing, eu vou fazer o marketing e cumprir os objetivos da empresa através do marketing. Então, ó, eu vou ter esse planejamento estratégico, esse tático, esse operacional, para eu colaborar no desempenho desse plano de negócio. O cara que é do administrativo vai fazer o planejamento administrativo para que no todo, junto com o marketing, esse plano de negócio seja executado com excelência. O financeiro vai fazer a mesma coisa, o RH vai fazer a mesma coisa, o comercial vai fazer a mesma coisa. Então, o RH ele vai entender nesse plano de negócio qual o perfil de contratação, qual a necessidade de contratação. Ele vai ter um norte junto com as outras áreas, que isso vai fazer todo mundo crescer em alinhamento. Então, essas empresas, elas passavam um plano de negócio para o marketing criava as campanhas que iam ajudar essa empresa a cumprir os objetivos desse plano de negócio. Quando desenhava, né, que aí a gente tem vários tipos de planejamento, inclusive vou soltar um vídeo desse aqui no canal explicando quais são os tipos de planejamento que a sua equipe de marketing, ou você, se você for seu próprio marketing, tem que ter. Então aí ele montava o planejamento estratégico, montava o planejamento tático e montava o operacional. Montava isso tudo direitinho, montava as campanhas e passava para a agência para passar para os veículos de mídia. Isso é o jeito que funciona. Isso não é o jeito que só funcionava, isso é o jeito que também funciona e que também vai funcionar. As grandes empresas fazem assim, as públicas fazem licitações e as grandes privadas fazem concorrências, algumas licitações também e tudo. Então eles abrem essas licitações de concorrência que são o quê? São candidatos, né, se reúnem para fazer o marketing das campanhas. Então a Unimed não é de uma agência. As agências ganham a campanha, ganham o direito de fazer a campanha, de veicular a campanha, não ser responsável pelo marketing da empresa. Então a agência, ela deve cuidar das campanhas de marketing, das ações de marketing, não do marketing da sua empresa, não da estratégia da sua empresa, porque começou a cair na mão das agências a parte e a responsabilidade de ser o estratégico, o tático, de entender desse plano de negócio, de estudar esse plano de negócio, que dentro desse plano de negócio, inclusive, tem a parte de benchmarking, tem a parte de análise de concorrência e tudo, de estudar isso e montar esses planejamentos, montar as campanhas para veicular. Começou jogando nas agências essa responsabilidade. E desse jeito nunca vai funcionar. Porque senão a agência não consegue ganhar dinheiro, porque ela não consegue aumentar o número de clientes dela, ela vai ganhar dinheiro, só que muito mais acelerado, né? Ela não vai conseguir escala. E a sua empresa vai estar colocando na mão de um terceiro que não vive o seu negócio, que não tem a sua experiência dentro do seu negócio, que não sabe a história do seu negócio, não viveu a história, né? Porque saber você pode contar, que não viveu essa história e que não está ali no dia a dia, não tem um tato, não tem um feeling para tratar. E ela trata milhares de empresas diferentes. Ou só algumas dezenas, outras já tendo uma centena de empresas. É por isso que as empresas não conseguem ficar mais de 6 meses. Porque as agências não têm como elas entenderem o seu plano de negócio e estruturarem o seu plano de marketing em conjunto com as outras áreas, com os outros pilares de gestão da sua empresa,
para conseguir ter um planejamento redondo, como das grandes companhias, e na hora da agência veicular isso, dá tudo certo, já ter os objetivos claros, os OKRs, né, que são as métricas, os KPIs, na verdade, OKRs, não, falei errado. Os KPIs definidos, que são quais as métricas tem que cumprir. Ó, eu preciso de um CAC desse. O que é o CAC? É o custo por aquisição de cliente. Então, para eu ter um cliente ou agência, eu preciso de pagar, no máximo, R$100 para vender um ticket médio de 500. Aí ele vai analisar quanto que eu investi na agência. A agência veiculou para mim R$100.000. Quanto que eu tive de retorno no fim da campanha? R$500.000. A agência fez um ótimo trabalho. Checkzinho para você. Não, as empresas colocam até isso na agência de marketing. A maioria das empresas aí rodam sem saber quanto deve ser o seu CAC, quanto ela deve estar pagando por um cliente, quanto que é o teto, né, que ela deve pagar por um cliente. E quando passa, ainda passa um número errado, porque não sabe fazer esse cálculo interno. Por quê? Porque não tem um marketing vinculado com o seu financeiro, com o seu administrativo, com o seu RH, com o seu comercial, com os outros pilares de gestão. Então, o que você achou desse vídeo? Você entendeu por que as agências são um modelo falho, por que você não está tendo resultado e quer saber mais como que funciona essa questão do plano de marketing, essa parte de planejamento interno que eu tenho que fazer de marketing integrado com os outros pilares de gestão? Você quer saber tudo isso? Eu vou ensinar tudo isso no canal. Então você pode ir se inscrevendo, ativando o sininho, comenta aqui qual dificuldade você tem passado no seu marketing e também pode acessar o meu site, que é diniz.online, que lá você vai ter acesso a algumas soluções, inclusive a poder conversar comigo para a gente entrar e estudar dentro do seu negócio, dentro do seu marketing, como que está a situação, o que você pode fazer, né? Lá tem todas as soluções e produtos que eu posso te entregar para você ter um marketing de gente grande.